As Jornadas Bolivarianas representam o evento anual do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Essa edição é particularmente especial e importante para nós porque cumprimos uma década de Jornadas Bolivarianas. Oportunidade em que sempre trazemos a Florianópolis, para a Universidade Federal de Santa Catarina, o melhor do pensamento crítico latino-americano e do pensamento crítico estadunidense. De tal forma que nesses 10 anos, fazendo um rápido balanço, estiveram conosco figuras de ponta da sociologia, da ciência política, da economia, da antropologia. Trouxemos para Florianópolis pesquisadores, investigadores da América Latina e do Caribe, consagrados nas ciências sociais. E não só consagrado entre nós, o que é mais importante, mas que exerceram uma influência também nos institutos de estudos latino-americanos da Europa e dos Estados Unidos. Ainda que muita gente ignore, toda universidade estadunidense e as grandes universidades europeias possuem um instituto tal como o nosso. Somente aqui, para alguns, isso pode sugerir uma anomalia, mas a área de estudos latino-americanos é uma área de importância estratégica para os estados metropolitanos, para a diplomacia metropolitana, que em geral é uma diplomacia que tem um caráter de expansionismo imperialista. E nós, em contraposição, trazemos para Florianópolis, precisamente nesse evento que são as Jornadas Bolivarianas, o melhor dessa reflexão crítica, o que existe na ponta da reflexão sobre o Estado, as classes sociais, a economia, a cultura. E as Jornadas Bolivarianas, nessa edição, possuem um atrativo especial, que é o fato de que todos hoje reivindicam estados políticos, sindicatos, imprensa, reivindicam o desenvolvimentismo como o horizonte utópico de nossas sociedades. E precisamente o desenvolvimentismo, como uma política inerente à expansão imperialista, que teve um status na ciência social latino-americana a partir dos estudos pioneiros da CEPAL, será submetido a uma criteriosa avaliação, com intelectuais de 7 países latino-americanos e com a presença de mais de 7 universidades brasileiras que estarão aqui conosco fazendo um diagnóstico completo sobre os limites e as possibilidades do desenvolvimentismo. Estamos muito felizes porque chegamos a mais uma semana de maneira exitosa, sempre com uma grande presença de público. Esse ano também pelo fato de que os trabalhadores técnicos administrativos em greve na UFSC incorporaram as jornadas como atividade de greve, portanto teremos um adicional que nos orgulhece, que é termos os técnicos participando do debate. Além de que as jornadas sempre garantem os auditórios lotados, um grande interesse, não só dos estudantes de ciências sociais, mas do centro tecnológico, da saúde e da comunidade em geral, que sempre prestigia essa enorme atividade. Professor Nildo, a ignorância da maioria das pessoas com relação à América Latina tende a ligar as jornadas bolivarianas com a Venezuela, né? Vários comentários falando, inclusive agora porque a Venezuela passa por essa crise, assim. O que o senhor poderia dizer a respeito disso, né? Para as pessoas poderem entender que o bolivarianismo vai além da Venezuela? Em parte é preconceito e luta política, parte é simples ignorância e parte é natural que assim seja, porque de fato o presidente Hugo Chávez recuperou um personagem latino-americano da mais alta importância, que é Simão Bolívar. O bolivarianismo tem muitas versões. No caso do Instituto, o bolivarianismo responde em primeiro lugar a um preceito constitucional. O artigo 4º da nossa Constituição, no seu parágrafo único, dispõe sobre os princípios que orientam as relações internacionais do Brasil. E esse parágrafo único atesta que o Brasil buscará uma integração econômica, política, cultural e estatal no sentido de conformar uma unidade latino-americana de nações. Esse é o espírito bolivariano que está na nossa Constituição de 1988. De tal maneira que nós, como uma universidade, uma instituição da República, mesmo que uma república miserável, nós levamos a sério esse princípio constitucional.
Por outro lado, o bolivarianismo tem, evidentemente, muitas versões na América Latina. No mundo político, no mundo cultural e no mundo intelectual. Há uma disputa por qual Simão Bolívar. O que é fundamental em Simão Bolívar? Um profundo compromisso com a soberania plena dos países latino-americanos, coisa que nós ainda não conquistamos. Segundo, a fundamental ideia da integração latino-americana. E o terceiro, que as novas repúblicas não podem contemplar desigualdade, portanto, a igualdade é um fundamento republicano na concepção bolivariana. Quem poderia estar contra esses três princípios? Quem poderia dizer que esses três princípios não são atuais? Depois cada um vai resgatar o Simão Bolívar que entender necessário. Nós aqui do Instituto queremos ter uma referência. Quando numa universidade francesa se fazem as jornadas brodelianas, ninguém reclama. Quando a Comunidade Econômica Europeia faz a sua integração para lutar contra os Estados Unidos e a China, todos acham que é uma medida razoável. Mas quando nós preconizamos que a América Latina será mais forte de maneira unida e sem as pequenas disputas, para os céticos funcionais à ordem burguesa, eles sempre atestam que esse é um sonho indevido e que o melhor é a integração com os Estados Unidos. São os mesmos que calam sobre os efeitos extraordinariamente negativos da integração do México com os Estados Unidos ou da Colômbia com os Estados Unidos. Então, a perspectiva bolivariana continuará sendo vital para nós na medida em que nós precisamos de uma segunda e definitiva emancipação dos países latino-americanos, precisamente pelo caráter dependente e subdesenvolvido dos nossos países, precisamente pelas limitações profundas do republicanismo liberal que ainda graça entre nós, de tal forma que as jornadas é essa fronteira avançada. E é preciso dizer de maneira muito clara, nós nos orgulhamos disso, que quando começamos a falar sobre a América Latina há 10 anos atrás, quando criamos as jornadas bolivarianas há 10 anos atrás, o debate sobre a América Latina entre os políticos, no parlamento, na diplomacia brasileira, na imprensa, nos centros culturais, nos sindicatos e mesmo no mundo universitário era inexistente. Aquele foi um ato de vanguarda que parecia absolutamente descabido para o pensamento universitário, para o establishment acadêmico de então. Mas agora ficou comprovado que aquele ato de vanguarda, aquele pioneirismo, era um ato de lucidez. Nada como um dia após o outro.